Você já teve a curiosidade de entender como que é o processo de treinamento de um algoritmo de inteligência artificial para classificação de imagens? Nesse vídeo, eu vou te mostrar o passo a passo para você treinar o seu próprio algoritmo de classificação de imagens. Inclusive, você pode repetir esse passo a passo para treinar um algoritmo para detectar qualquer doença. Eu sou o Felipe Kitamura, sou médico neuroradiologista, e minha ideia aqui é te ajudar a dominar a inteligência artificial para que você se torne um médico, uma médica ainda melhor. Existem duas maneiras de a gente criar um algoritmo de inteligência artificial para a classificação de imagem. A primeira delas é sem usar código, usando ferramentas que permitem que a gente crie algoritmos sem programar. E a segunda delas é programando, o que nos dá muito mais flexibilidade e possibilidades. Mas também é mais difícil, porque a gente precisa aprender a programar. Então, vamos começar aqui primeiro com a via sem utilizar programação. Independente de usar programação ou não, uma etapa que é essencial nas duas maneiras é a gente construir o banco de dados que a gente vai utilizar para treinar o nosso algoritmo de inteligência artificial. E aqui eu quero usar um caso de uso que foi o primeiro algoritmo de deep learning de inteligência artificial que eu treinei lá em 2016. Eu vou replicar com vocês esse processo que eu fiz lá atrás. Então, naquela época, eu usei um banco de dados de hemorragia intracraniana. E como eu queria testar por mim mesmo de forma rápida, e a gente sabe que geralmente o processo de comitê de ética demora algum tempo para a gente conseguir aprovação para usar dado real de hospital, o que eu fiz foi entrar no Google Imagens e buscar por exames com e sem a doença que eu queria tentar treinar um algoritmo. Então é exatamente isso que a gente vai fazer aqui agora. O que eu fiz lá em 2016 foi simplesmente entrar no Google e procurar assim, ó, CT Head Hemorrhage, ou CT de tomografia, head de crânio, né, de cabeça, e hemorrhage, hemorragia. E aí repara que tem várias imagens. Algumas, como essa daqui, por exemplo, tem uma hemorragia. Essa daqui tem um subdural, mas tem seta, então eu desprezava. E assim eu fui procurando todas as imagens que iam aparecendo no Google. Por exemplo, essa daqui é uma que aparece uma tomografia de crânio com hemorragia e não tem seta, né? Essa daqui tem uma parte que tem marcação e outra não. Eu fui pegando só os casos de hemorragia que não tinham marcação na imagem. E aí assim eu fui fazendo, clicando e salvando, salvar imagem como, eu fui salvando essas imagens até eu conseguir 100 imagens de tomografia de crânio com hemorragia. E eu fiz o mesmo para exames normais. Então, CT Head Normal, e aí reparem que tem vários exames de tomografia normais aqui, eu fui simplesmente salvando essas imagens aqui. Para facilitar o nosso processo, eu salvei esse banco de dados desde então e coloquei ele disponível publicamente no Kaggle. Inclusive, é uma plataforma que vale a pena a gente falar depois, em algum momento. Mas fato é que o Kaggle tem essa parte de bancos de dados, datasets, onde a gente pode buscar por diversos datasets, tem vários, inclusive, da área da saúde aqui. Vamos procurar aqui. Esse daqui, Head CT Hemorrhage, na verdade. Esse é o nome do banco de dados, então se você digitar aqui, você deveria achar. Head CT Hemorrhage. Faltou o L. Mas enfim, é esse banco de dados aqui. Ó. Clicando nele, a gente tem acesso a esse banco. O que ele tem aqui? Ele tem uma pasta com diversos arquivos de imagem, PNG, é tipo JPEG. E ele tem esse arquivo CSV. CSV é Comma Separated Values, ou seja, valores separados por vírgula. Nada mais é do que uma tabela, tá? Dá inclusive para abrir no Excel se a gente quiser. E o que esse arquivo CSV contém é exatamente isso que está sendo mostrado aqui. Ele tem duas colunas, a coluna com o ID da imagem e a coluna com a anotação, se tem ou não tem hemorragia. Então, o número 1 significa que tem hemorragia, o número 0 significa que não tem hemorragia. E aqui, o ID, na verdade, é o nome do arquivo de imagem, tá vendo? 000, 001 e assim por diante. Então, com isso, a gente já tem o nosso banco de dados. O que eu vou fazer é clicar aqui em Download para poder baixar esse banco de dados e não ter que ter esse trabalho todo de ter que ir no Google de novo e buscar por essas imagens todas. É claro que um banco de dados de 100 imagens com hemorragia e 100 imagens sem hemorragia, 200 imagens no total, é um banco de dados relativamente pequeno e certamente não dá para a gente criar um algoritmo para
uso em mundo real, mas ele serve muito bem para esse propósito didático de a gente demonstrar como é que é o processo de criação de um algoritmo de IA. Então eu vou baixar aqui, ó, tem uma forma de baixar via código, mas a gente vai tentar primeiro treinar um algoritmo sem usar código. Então eu vou clicar aqui para poder baixar esse banco de dados. Ele vai abrir aqui para mim, para eu salvar em algum lugar. Eu vou salvar aqui numa pasta do nosso projeto. Ele baixou esse arquivo archive.zip. Vamos dar uma olhada o que tem dentro desse arquivo. Abrindo esse arquivo aqui, ele é um arquivo zip, né? A gente vai ter que descompactar ele primeiro. Então, vou descompactar o arquivo. Ele descompacta relativamente rápido, porque tem poucos arquivos pequenos aqui dentro. Repara que ele tem aqui todas as imagens com e sem hemorragia. Para facilitar, eu coloquei todas com hemorragia primeiro e as sem hemorragia depois, né, de 100 em diante. E isso daqui, como vocês vão ver, vai facilitar o nosso processo de treinamento de IA sem usar código. Uma etapa muito importante no processo, mesmo quando a gente não usa código, é olhar o dado e ter noção de como que é esse banco de dados que a gente está treinando esse algoritmo, né? Então, aqui a gente consegue perceber que as imagens estão relativamente bem divididas mesmo, né? Assim, a gente consegue delinear muito bem que a partir dessa linha aqui para baixo não tem hemorragia e nas anteriores tinha hemorragia, né? Como que a gente vai treinar esse algoritmo? A gente vai usar uma ferramenta do Google chamada Teachable Machine, que eu já vou mostrar agora. Para encontrar essa ferramenta, você vem aqui no navegador e digita Teachable Machine, ou seja, máquina ensinável. E a gente clica aqui nesse primeiro site que aparece. Esse é um site do Google, Teachable Machine. A gente clica em Get Started aqui, né, para começar. Ele permite que a gente crie projetos de imagem, de áudio, mas a gente vai clicar nesse daqui da esquerda, que é o Image Project, que é um projeto de imagem. E ele pergunta que tipo de modelo a gente quer criar, um modelo de um tamanho padrão, em que ele usa como entrada imagens de 224 por 224 pixels, ou uma imagem bem menor para rodar em microcontrolador, né, e a embarcada. E no nosso caso aqui, vamos no da esquerda, que é o mais padrão mesmo. E aí, a gente vai, o que a gente vai fazer é fazer upload aqui daquelas imagens do nosso banco de dados. Então, a primeira coisa que ele já está avisando aqui é para a gente fazer o upload aqui das imagens e dar um nome às classes, né? Então, vamos fazer o upload aqui. Deixa eu clicar aqui e abrir lá aquele arquivo que a gente salvou, lá da hemorragia. Lembra que as primeiras imagens eram com hemorragia, as primeiras 100? Então eu vou selecionar aqui as 100 primeiras imagens e fazer o upload. Olha lá, está fazendo upload aqui. Eu vou dar o nome dessa classe aqui de hemorragia. E eu vou fazer o mesmo na classe de baixo aqui. Eu vou fazer o upload das outras imagens sem hemorragia, né? Do restante do banco de dados que a gente coletou. Então, fazendo o upload aqui, relativamente rápido, são imagens pequenas, eu vou chamar essa classe aqui de normal. Feito isso, a gente está pronto para ir para a próxima etapa, que é treinar o algoritmo em si. Eu vou clicar aqui para ele... Na verdade, ele tem um videozinho explicando, né, como é o processo, mas vou clicar aqui e treinar para ele começar o treinamento em si. A primeira etapa que ele faz é pegar esse banco de dados que a gente fez o upload aqui e preparar esse dado de treino, separar uma parte desse dado de treino para validação. Na verdade, não é para treinar, é para depois saber se o algoritmo está funcionando ou não, e dar as métricas para a gente, né? Qual é a acurácia, quantos casos ele acertou, ele errou, se ele errou como falso positivo ou como falso negativo. Então, ele está aqui preparando, ele demora um tempinho para poder treinar. Eu já volto com vocês quando ele tiver terminado de treinar para mostrar qual foi o resultado. Ele começou o processo de treinamento aqui. Repara que ele está mostrando quantas imagens, na verdade, quantos batches ele já rodou, né? Um batch é um lote, né? Uma quantidade de imagens. Ele não aprende imagem por imagem, ele junta várias imagens ao mesmo tempo e usa aquele bloco de imagem, aquele lote de imagens, né? Aquele batch para aprendizado, e ele faz isso para todos os batches, né? Número de épocas é quantas vezes ele vê o banco de dados de treino de forma repetida, né? Então, se ele aprendeu com o banco de dados inteiro uma única vez, isso é uma época.
Se ele fez isso de novo, a gente tem a segunda época e assim por diante. Então aqui ele treinou por 50 épocas, o batch size é 16, então foram 16 imagens por vez, e a taxa de aprendizado de 1 milésimo, né, que é, na verdade, um fator de correção para o quanto o erro medido vai ajustar os pesos da rede neural. Depois de treinar esse algoritmo de IA, essa ferramenta aqui dá a possibilidade de a gente fazer inferência nesse modelo usando a nossa câmera do computador. Então, eu posso mostrar imagens na câmera e ver se ele classifica essas imagens como hemorragia ou não. Aqui embaixo, ó, ele vai mostrar a probabilidade dessa imagem ter hemorragia e a probabilidade dela não ter, né, de ser normal, quando eu mostrar uma imagem normal ou uma com hemorragia. Eu vou mostrar isso agora para você. Essa aplicação também permite você escolher um arquivo, fazer upload desse arquivo e ver qual que é a classificação que ele dá para um determinado arquivo que você escolher. Então, aqui não vale isso que eu estou fazendo, porque ele pode ter uma chance grande dele ter treinado justamente num desses casos que eu estou pegando aqui, que eu peguei do mesmo banco de dados, né? Então, não é justo fazer esse tipo de teste, mas só para mostrar para vocês como que funcionaria se a gente fizesse o upload de uma imagem e ele vai classificar. Nesse caso, ele deu 100% de chance de ser hemorragia. E ele também te dá a possibilidade de você clicar aqui em exportar modelo e exportar esse algoritmo num arquivo, de forma que você possa usar ele depois em qualquer aplicação, um site, um aplicativo que você vai fazer. Ou fazer, inclusive, deploy, se o modelo ficar muito bom e o dado for robusto o suficiente. Não é o caso aqui, né? Mas você poderia pegar esse modelo para fazer deploy, por exemplo, no Pax, e fazer algum tipo de pesquisa de validação desse algoritmo depois, né? Outra coisa bem interessante que ele mostra aqui, nessa parte under the hood, debaixo do capô, né? É o cálculo das métricas, né? Qual foi a acurácia, qual foi a matriz de confusão. Repara que ele está acertando relativamente bem, né? Errando muito pouco caso. Aqui, como que evoluiu a acurácia ao longo do tempo, ao longo da... Isso aqui não é curva ROC, tá? Isso aqui, à medida que a gente foi treinando, que as épocas foram passando, como que ficou a acurácia no grupo de treino e no grupo de teste. E aqui embaixo, como que ficou a função de custo, né? A função de perda, ou loss function, né? Que é aquela medida de erro que a gente faz para ajustar os pesos do algoritmo. E repara que a loss no treino cai absurdamente, que é o esperado, mas no teste ela começa a cair, depois sobe de novo, aí depois ao longo do tempo vai subindo um pouco. Isso daqui mostra um efeito que a gente chama de overfitting, né? Que é o modelo está decorando o dado de treino, mas não está acertando tanto assim o dado de teste. Essa daqui que eu acabei de mostrar é a maneira, sem usar código, de treinar um algoritmo de AI e ver o processo de treinamento acontecendo, ver as métricas e conseguir, de fato, testar o algoritmo depois com casos novos, seja pela câmera ou seja fazendo upload de arquivos. E se você tem interesse em entender como que é fazer esse processo com código, para a gente ter muito mais flexibilidade e poder fazer muito mais ajustes, inclusive não trabalhando só com imagens 2D, individuais, mas como é que eu faço para trabalhar com tomografia em 3D, com ressonância? Isso tudo exige uma customização que a gente só consegue com código. Tá? E eu vou mostrar para você, nesse próximo vídeo que está aqui, você pode clicar, como que a gente faz isso, como é que a gente cria esse mesmo algoritmo aqui, com esse mesmo banco de dados, de forma programando, né? Usando código e usando o PyTorch.